Olá, seja muito bem-vindo a mais um Empreenda SC Cast. Obrigado pela sua audiência. Desde já quero te convidar, claro, a se inscrever, ativar o sininho aí, compartilhar essa história magnífica que a gente vai trazer mais uma vez aqui nessa mesa, né? São aí praticamente 300 vídeos no nosso canal que você pode estar explorando, aprendendo, muito conhecimento, muito relacionamento e, claro, muito propósito, né? Que a gente sempre fala que precisa ter para o empreendedorismo. No empreendasc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo e hoje estou recebendo aqui na mesa do Empreenda SC o Luiz Ventura, ele que também é podcaster, né, Luizão? É verdade. E é proprietário da Zayo Comunicação, assessoria de comunicação, né, que faz um trabalho aí primoroso na área do marketing, na área da comunicação estratégica e tudo mais. E, cara, vamos bater esse papo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar conversar com a gente, cara. Perfeito, obrigado pelo convite. Muito bom poder participar do teu. Participou do meu semana passada? Foi isso? Faz pouco tempo, cara. Não sei quando esse episódio vai pro ar, né? Mas foi pouco tempo, foi muito bacana. Se quiser ver uma entrevista do João, lá no ZayoCast tem a entrevista, né? Talvez a audiência esteja acostumada ao contrário, né? Mas obrigado pelo convite, espero poder agregar para a audiência. Vamos fazer valer o tempo aqui. Legal, cara. Eu acho que, primeiro, parabenizar, né? É óbvio que eu te convidei, eu recebi o convite com uma grata surpresa, uma felicidade. Eu gosto da entrevista, é bacana a gente poder falar da gente, né? E lá eu percebi que, assim, porra, preciso levar o Luizão lá para registrar a história dele lá no Empreender SC Cast também, porque lá no Zayo só eu falei, né? Eu falei bastante, contei a minha história. Pô, tem uma história massa aqui. Porque eu vou começar desse ponto de partida e talvez depois tu entenda por quê, assim, né? Mas eu fui a Ilhota, né? Ilhota é uma cidade relativamente pequena, né? Uma cidade ali que tem, sei lá, 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, pra quem não conhece, Ilhota é a capital das calcinhas, né? Só passou lá e não comprar um sutiã, uma calcinha ou um biquíni, tá errado, né? Tô errado, não? É verdade, né? É verdade. E Ilhota é uma cidade muito de passagem, assim, né? Que tem aquela rua geral e a gente não, né? Então só tô contextualizando. E, pô, cheguei lá, cara, e fui, obviamente, já referendado, a gente tinha um amigo em comum, né, e tal. E, cara, me surpreendi absurdamente com a estrutura, né, da agência, da assessoria que vocês possuem, com a estrutura do podcast, tudo isso me chamou bastante atenção. Eu disse, pô, tem ouro aqui, tem uma história bacana aqui, essa história que eu queria registrar. Então a pergunta pra gente começar a nortear nosso bate-papo é, cara, o que é a Zayo, né, Zayo, enfim, como que surgiu, né, essa história que eu percebi tão grandiosa lá pela estrutura e o número de colaboradores, né, lá numa cidade como Ilhota, né, uma cidade relativamente pequena e que tem como a sua vertente econômica mais a área têxtil, digamos assim. Vamos começar por aí, Luiz. Legal, vamos lá, vou tentar resumir um pouco, né, tentar trazer os temas relevantes, né. A Zayo Digital começa comigo e com o meu sócio, o Gustavo. A gente fundou ela em fevereiro de 2021, então não faz 5 anos ainda que a gente fundou a Zayo. Eu sempre quis empreender, tinha tentado já numa loja de moda praia, moda íntima, que é o que fomenta a nossa região. Tive uma experiência lá que foi bem bacana. E enquanto eu empreendia nessa loja, eu também ainda trabalhava, até que eu recebi um anúncio lá nunca me esqueço, de um cara que estava num cruzeiro, assim, no pôr do sol, falando sobre arrasta para cima, muito antes do infoproduto, antes da pandemia e tudo mais. Eu falei, cara, como é que funciona isso? Será tal? E aí comprei o curso, que era dropshipping na época, não sei se o pessoal aqui já ouviu falar em dropshipping. É legal contextualizar, vai que a audiência não sabe. Exato. Dropshipping basicamente é tu vender um produto sem ter ele em estoque. Então o fabricante do produto despacha o produto direto na casa do teu cliente. Muita gente fez isso com um produto importado, né? Eu fazia isso, China, né? Do AliExpress, do Alibaba, enfim. Hoje acho que tem dropshipping nacional já. Tem bastante, evoluiu bastante. Nessa época aí, antes da pandemia, era mais internacional. 2018, 2019 ainda não tinha dado. Tu fazia o anúncio do produto para vender e o chinês entregava na casa do teu cliente. O modelo de negócio era incrível, porque eu pegava toda a parte visual lá do fabricante, eu copiava, Ctrl+C, Ctrl+V para o meu site, eu antecipava o gateway de pagamento ali pelo Mercado Pago. Então, basicamente, eu pegava a identidade visual, eu vendia o produto, recebia na hora, e aí parcelava a compra com o fornecedor, e o fornecedor entregava na casa do cliente. Então, era fantástico. Só que na época levava 60 a 45 dias para receber, o que o pessoal hoje não está acostumado, depois do Mercado Livre ter feito ali um dia para receber. Na época não existia isso, funcionava. Mas basicamente nesse curso eu aprendi a fazer tráfego pago, aprendi a desenvolver e-commerce, LP, aprendi a mexer em rede social, landing page, site, one page, site institucional, nessa linha.
Então eu aprendi isso. Quando eu entendi o que era tráfego pago, desenvolvendo para mim, eu falei, cara, eu nunca vou fazer isso na minha vida, nunca vou fazer para os outros, porque gerenciar a verba de alguém é como se fosse um assessor de investimentos. Eu tenho que tentar trazer o maior ROI possível. Eu falei, eu não quero essa responsabilidade para mim. Até que o meu primo, ele é humorista aqui na região, o Irineu de Colette. Ah, pô, o Irineu do Porão Comedy. Do Porão, ele é teu primo? É meu primo. Porra, tem uma raiz aí, tem uma similaridade, não sei se é a barba Pode e tal. ser, pode ser. E aí, ele, cara, faz um meu e-commerce pra mim aqui, faz um tráfego pra mim. Na época ele tinha lançado umas camisetas com as frases dele e tal. Eu falei, claro, pô, aí fiz. Meu primeiro cliente. Parceirão do Sargento Junks, que é meu amigão. Exato. Cobrei R$750 na época, em 2 vezes. Aí fiz, ele começou a vender bem, ele me indicou para um amigo dele, que fornecia essas camisetas para ele, né, PL. Esse cara me indicou para vários outros, aí fui crescendo, aí chamei meu sócio para fazer sociedade comigo, precisava escalar. Pode falar. Deixa eu agradecer os patrocinadores. Claro. E aí a gente já fala, essa aí é a gênese da Zaiocast, da Zai Digital, foi onde começou. Uhum. Então tá, deixa eu agradecer rapidinho aqui pra gente deixar esse gancho. Pessoal, quem acompanha já sabe, mas não custa lembrar, né? A Arte Pro Comunicação Visual é a nossa patrocinadora master. A gente, aqui na Arte Pro, eles oferecem tudo que precisa para deixar o seu negócio com presença, né? Então, letras, caixas, totens, adesivos, luminosos, envelopamento de frota, tudo que você precisar para deixar o seu negócio presente, bonito, vistoso, como a gente costuma dizer aqui de brincadeira, né? Para deixar ele estruturado, pode contar com o pessoal da Arte Pro. Eles ficam aqui na BR-470 em Blumenau, inclusive o nosso estúdio é dentro da fábrica. Então, se você visitar a Arte Pro, pode conhecer também o estúdio do Empreenda SC Cast, beleza? A Sicredi é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. São mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Não é só dinheiro, é ter o que contar. Inclusive, a gente conta com o Sicredi, tem entrevista do Sicredi aí no canal. São grandes parceiros, a Sicredi Vale Litoral aqui da nossa regional, muito parceira do movimento do Empreenda SC, beleza? A Fernando Construções é a melhor empresa para você que quer construir o seu imóvel de alto padrão. Ter uma casa hoje, a maneira mais barata de ter é construindo ela. O Fernando já provou isso, são mais de 330 projetos entregues, ele é membro do nosso clube, entrega dezenas de casas por ano e faz uma gestão de obra diferenciada. Então, do terreno, a chave na mão, a melhor solução é a Fernando Construções. Com certeza, obra não precisa ser esse nome de dor de cabeça. Então, conversa com o Fernando ali, você vai surpreender com o atendimento deles, beleza? Ponsone Espaços que Conectam, tá na tela aí para vocês. A Ponsone, ela oferece tudo que você precisar para ergonomia e conforto, né, dos seus colaboradores, da sua estrutura, né? São duas lojas, uma em Blumenau e Rio do Sul, com showrooms completos para transformar o seu escritório, seu home office, tudo aquilo que você precisar para decoração, a parte de estruturação de escritórios. Então siga a Ponsone nas redes sociais, você vai se surpreender também com o que eles podem oferecer através do digital, as dicas que eles estão trazendo ali, beleza? Quer sentar nessa mesa? Se inscreve no canal, se inscreve com o nosso pessoal através das redes sociais, entre em contato, que daqui a pouco você pode ser selecionado para estar contando a sua história aqui também, beleza? Fica aí o convite para você fazer parte do nosso ecossistema. Jovem Pan Blumenau 88.7, Conecte Assessoria Imobiliária e Restaurante Dona Ana, são os nossos apoiadores e patrocinadores. No empreendesc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou o @JP Taumaturgo e estou com o Luiz Ventura da Zaio Digital aqui com a gente contando essa história e falando do comecinho da agência. Então tu fez um job ali pro Irineu. Exato. Falar isso hoje em dia é meio estranho, né? Fez um trabalho ali pro Irineu. Fez um trabalho. Desculpa a brincadeira, mas hoje é complicado. Fez um trabalho ali pro Irineu. Programou ali, deu certo o resultado, ele te indicou, aí tu viu, pô, tem mais um cliente, começou a girar, chamei o sócio para conversar. Como é que foi esse início aí? Exato. Conta pra nós. Aí foi me indicando, fui crescendo. Eu e o Gustavo, a gente se conhecia antes disso, obviamente. Éramos músicos, então eu tocava barzinho. Eu vi pelos teus dedos aí, pelas tuas unhas. Isso tem aí. Tem a ver com o violão? Hã? Tem a ver com o violão ou nada a ver? Na época, sim, aí peguei como hábito, né? Um hábito feio, inclusive, né? Hoje eu não toco mais, aí deixo a unha comprida. Minha esposa eu sou odeia. músico também, cara. É mesmo? Tenho banda, tudo, gravei clipe, canto, Legal. toco. Eu também, tenho música gravada, tem clipe, enfim. Tive essa vida aí, paralela, e conheci o Gustavo dali, a gente tocava junto. Antes de tudo isso que eu contei aqui, eu era sócio dele da escola de música e tal. Mas enfim, chamei ele para ser sócio, a gente começou a estruturar a Zaio Digital, começamos a contratar um time, e crescendo muito por indicação no primeiro momento, né? Sim. Logo depois veio a tal da pandemia, que acelerou demais. Nesse ponto especificamente, né? Se fizer um corte... Vocês montaram antes da pandemia? A gente já se conhecia e eu já tinha esse movimento do marketing antes da pandemia,
Mas a nossa sociedade foi um pouquinho depois, né? A pandemia foi começo de 2020 ali, né? Março de 2020? Exatamente, e a gente construiu a Zai em 2021. Então, eu já estava no marketing, já tinha alguns clientes antes da pandemia, e depois da pandemia me juntei com o Gustavo para a gente formar a sociedade. E aí a gente conseguiu surfar aquela onda da pandemia, onde todo mundo estava migrando para o digital, onde o mercado estava super acelerado, né? Imposto por conta do fechamento. Ali foi um boom Gigantesco. Gigantesco, né? Eu me lembro que na época eu estava ainda muito envolvido com política e tal, mas tinha um envolvimento empresarial, assim, para tentar fortalecer os negócios e tal. E, bicho, foi uma loucura, assim, a digitalização dos negócios foi muito rápida, né? Exatamente. Ninguém fazia delivery, daqui a pouco tá todo mundo fazendo delivery. Né, os restaurantes, né? Exatamente. E ninguém tava no digital, daqui a pouco tava todo mundo gravando vídeo. Eu lembro que eu vim aqui na Isidoro Automóveis um dia, o Rafa, inclusive, acho que já foi lá no podcast de vocês também. Já foi. E, cara, a Isidoro tava fazendo live o dia todo dia, vendendo carro no meio da pandemia, assim, loucura mesmo. Sim, sim. Não, foi absurdo, o que sinceramente eu considero bem perigoso, né? Porque tu tem muitas pessoas indo pro digital porque tá todo mundo falando que tem que ir, mas muitas vezes sem qualquer nível de consciência, sem qualquer estrutura. Eu ia falar, sem estrutura é foda, sem assim, saber se preparar, exatamente né? como funciona, exatamente. Porque a analogia que a gente sempre faz é assim, se tu for montar uma loja física, ela muitas vezes não vai te dar um payback já no primeiro mês. Tu precisa sustentar o teu custo fixo até que ela consiga caminhar com as próprias pernas. E no digital também, assim, apesar de que na época era um pouco mais acelerado, mas ainda precisava de um investimento, precisava de algumas ações. Então essa migração do offline para o online foi muito complexa para nós na época, de atender essa demanda. Na época a gente não tinha muita noção do que era um ICP, do que é MQL para nós mesmos, né? Então a gente atendia basicamente o que vinha para a gente crescer, para a gente poder pagar as contas também. E a gente não tinha uma segmentação também, né? Na época não, a gente não tinha essa maturidade ainda. Hoje a gente tem o ICP, MQL, hoje a gente tem tudo muito definido. As pessoas têm medo de limitar, né? Mas limitar é libertador no fim das contas, né? Quanto mais nichado e especialista eu for, mais libertador é, porque eu digo mais não, só que o não, sabendo por que eu tô dizendo não. E aquele dinheiro barato, ele se torna caro, né? Eu fecho o que aparece. No fim vai te dar um churn, e para empresas como a nossa, o mercado vê de forma muito ruim quando tem churn, quando tem muita rotatividade de equipe, de clientes. Então a gente tem que segmentar para a gente conseguir ser especialista naquilo e tudo mais. Eu falava mais cedo, a gente grava, a audiência sabe que a gente grava mais episódios por dia, e apesar desse episódio estar indo ao ar algumas semanas depois da gravação... Tu grava no atacado já, né? É que, cara, enfim, essa história é até interessante. No começo, para reduzir custo, a gente, em vez de gravar um, começou a gravar 2. Aí quando a gente passou pra ditária, a gente, então vamos gravar 3. E aí ficou. Cara, eu gravo um e eu já fico exausto. Não, é punk. Mas eu vou te dizer que no fim vale muito a pena, porque aí se tem um dia que a gente não grava, pelo menos tem reserva e aí tu tá tranquilo pra semana, sabe? Hoje a gente tem umas 2 semanas, 3 semanas de reserva. Assim, mas tu consegue absorver tudo que é falado assim? Que, cara, eu sou a minha cara cabeça que sai... Eu me preparo mentalmente antes, no sentido de, cara, quem é essa pessoa? Uhum. E depois do nosso lá, eu ainda fico, cara, uma meia hora ainda... refletindo. Desligando do processo, assim. Cara, eu tenho... Entramos nisso, né? A gente tava falando do nicho, né? Uhum. Só pra deixar registrado, depois eu volto pro nicho. Mas eu, de alguma maneira, sempre fui comunicador, né? Me reconheci comunicador ao longo da vida. O Felipe, no começo, ele se sentia mais desgastado. O Felipe, ele, né? A gente percebia, né? A galera aqui não me deixa mentir. O Felipe cansava mais e tal. Agora ele já pegou no tranco. Mas eu vou te dizer que é uma injeção de ânimo absurda, assim, porque eu lido com 3 realidades, às vezes 2 realidades no mesmo dia, e aquilo vai me dando mais inspiração, mais repertório, mais ideias. Mas não é fácil. É uma rotina que realmente é cansativa. E às vezes a gente não consegue absorver tudo. Até por isso que às vezes eu assisto o episódio de novo. Dependendo do convidado, eu também. Eu vou assistir de novo porque foi bom e eu não consegui me lembrar de tudo, sabe? Isso acontece. Boa. Mas eu costumo dizer que a gente faz um MBA aqui nessa mesa. Eu tenho certeza que tu lá também, né? Total. Agora, voltando para a questão do nicho, eu falava mais cedo com o Bruno da Sicredi, ele é gerente de marketing na regional aqui. Por coincidência, ele estava aqui hoje e a gente gravou, né? Sicredi é a nossa parceira há mais de ano já, graças a Deus. E aí a gente falava sobre essa questão do nichar, né? A própria cooperativa, por exemplo, a Sicredi, ela tem um nicho muito forte na área de condomínios. Eles, no litoral ali em Itapema e Balneário, eles têm 80% dos condomínios, 70% dos condomínios são deles, né? Por quê? Porque eles nicharam forte nesse segmento e aprenderam a lidar com esse tipo de produto, com esse tipo de cliente, oferecendo os produtos certos e tal, né?
E a gente falou o quanto isso é libertador e importante. Por quê? Porque o mercado ele tá exigindo especialistas, né? O mercado quer cada vez mais especialistas, né? Eu sempre falo aquela coisa, tu tem hoje uma oficina que só faz porta de carro, tem só portas. Ali na Rua São Paulo tem uma oficina, só portas. A gente chega lá para uma lanterna, não dá, é só porta. Então isso por quê? Porque ele otimiza custo e se torna mais especialista, né? Um cara que entende melhor. Eu imagino que isso talvez seja um dos grandes diferenciais que vocês adotaram no começo, né? Exatamente. Mas doeu dizer não para os clientes primeiro, né? Ah, muito. Porque assim, quando a gente cresce de forma orgânica, muito por indicação, naturalmente tu faz projeções, né? E desde o começo, desde o primeiro ano de existência, a gente contratou uma consultoria financeira, mentores e tudo mais. Então a gente sempre foi uma empresa bem organizadinha, assim, questão financeira, processos, estruturas, ferramentas, a gente tem dados para tudo, KPI para tudo, a gente tem treinamento para tudo, então a gente sempre foi muito consistente e muito organizado nesse sentido. E aí, quando tu começa a entender que, beleza, qual é o tipo de treinamento que eu tenho que fazer para uma empresa de serviço? É muito diferente de uma empresa de e-commerce, que é muito diferente de uma empresa de negócio local, porque a jornada do cliente ela é diferente. Justo. Então, para mim conseguir treinar isso no momento onde a gente estava crescendo rapidamente, a gente acabou gargalando muitas coisas, né? Então, o teu marketing, na hora de fazer marketing, para quem que tu comunica? Qual a identidade visual? Como é que teu time comercial tem que estar posturado? Quais são os argumentos? O que ele tem que estar treinado a falar? Tu tem que ter algum objetivo em específico. Senão fica tudo muito abrangente. A questão no comercial manda muito a questão dos roteiros, de tu já ter um treinamento com o teu vendedor para quebrar as objeções e tal. Tem que ter o playbook comercial, vamos dizer assim. E no nosso caso, a gente sempre quis fazer uma venda consultiva. Então, o João aparece lá, quer contratar o nosso serviço, a gente vai fazer uma série de perguntas, a gente vai caminhar para a parte financeira. A nossa empresa é muito orientada na parte financeira, então não é só marketing e vendas. Por exemplo, qual que é o grande diferencial da Zayo? A gente é uma assessoria de marketing e vendas. Então, tudo que é voltado à performance. O cliente ele nos contrata lá para vender mais. Se ele não vende, ele demite a gente. É simples assim. Então, vocês têm que se pagar, né? A gente tem que se pagar. E a conta tem que fechar. O nosso produto é um produto recorrente. Então o cliente, muitas vezes ele tem pouco fôlego para sustentar, ele normalmente entra e ele já quer resultado imediato, e a gente sempre vai maturando isso, inclusive com o próprio ICP, estruturando e aumentando um pouco a régua do cliente que entra. Porque o cliente hoje quem é o ICP de vocês? Hoje o nosso cliente, o nosso ICP, eu vou pelo MQL, que é o cliente que é a nossa régua mínima de entrada. É um fabricante ou revendedor de produto físico que fatura pelo menos 30 mil no canal digital, ou a empresa como um todo fatura acima de 100 mil. Então esse é MQL. O que é MQL? É a porta de entrada. É o mínimo. O cliente mínimo. Exatamente. O ICP é aquele que vai poder comprar mais produtos, que vai ter uma jornada maior conosco. Essencialmente tu atende e-commerce, e-commerce, marketplace, a gente está muito forte. E não necessariamente de um nicho. Não. E-commerce em geral para produtores. Isso. Quem produz ou fabrica o produto. Distribuidor não. Se ele tiver competitividade, porque sempre vai nessa, né? Normalmente o fabricante ele tem mais margem, porque ele produz, ele comanda. Cara, na verdade, assim, vocês são um elo aí da indústria 4.0, né? Exatamente. O conceito Tu vê que isso aconteceu? Eu me lembro que em 2000 Paraná de rolha, né? Deixa eu lembrar, 2017, 2018, eu vi uma palestra sobre a indústria 4.0, sobre a personalização de produtos industriais. Da possibilidade de tu poder comprar da indústria com personalização, né? E, cara, me lembro que na época isso tinha sido dito assim, a galera, vocês estão malucos, isso não vai acontecer e tal. E aí hoje eu vi a tua camisa da reserva, e a reserva tem um e-commerce que tu consegue personalizar a camisa, já faz alguns anos, já faz uns 3, 4 anos. Sim. Né? Então meio que, tipo assim, as coisas aconteceram e a gente nem percebeu. E hoje tu já é uma agência especializada em atender o fabricante para vender direto para o consumidor final. Exato. Que é um trabalho B2C. Que em outros tempos seria um canal completamente... Tipo assim, as indústrias não imaginavam um canal B2C, digamos assim, né? Sim. Como é que foi no começo? Houve uma barreira assim de entrada? Tu chegou a trazer um cliente que não estava no digital pro digital? Alguns. Normalmente esses são os mais problemáticos, inclusive. Porque assim, a gente... Como nós somos assessoria, o cliente muitas vezes antes de ir para o digital, ele já passou por alguma curadoria. Ele já contratou, por exemplo, uma plataforma de e-commerce. Então ali, de alguma forma, ele já desenvolveu o nível de consciência dele. Óbvio que a gente é muito impactado, né? Pô, vem alguém que é da indústria, que é do negócio mais tradicional e quer ir para o digital. Sei lá, a gente tinha um cliente que faturava 32 mil pares de calçados por dia. Então, tinha 9 galpão
O de Brusque, que era o menor, tinha 400 funcionários. Quando ele vai para o digital, é outra pegada. Primeiro que os números são irrelevantes para o montante que ele faz. Muitas vezes ele acha que o tempo dele nem vale discutir isso, ele não acredita muito ainda, mas ele ouviu falar que é importante ter, porque está todo mundo indo. Obviamente, por que as indústrias estão indo para a ponta? Que elas cortaram o intermediador e vão ganhar mais margem nisso, vão ter mais poder de até compra, uma forma poder de de venda. sobrevivência da indústria, né? Exatamente. Tu vai poder controlar mais o teu canal de distribuição, porque antes estava na mão do representante ou de empresas terceiras. Então, assim, cortou aquela empresa. E não quer dizer que esse modelo vá simplesmente acabar, né? Ele vai se reinventar. Talvez vai cortar o representante, vai ter um distribuidor na ponta lá. Eu acho que vai diversificar, vai se conectar. Tem empresas que o digital já ajuda o próprio representante daquela região. Super normal. E tem muita influência que virou lojinha também, né? Bastante. É o cara que vende pra fábrica, né? Ele bota o link dele lá como é que fala? De afiliado? Afiliado e tal. Rola isso, né? Bastante. Marketplace, por exemplo, é gigantesco isso. Gigantesco. O que eu vejo da prestação de serviço, a minha tese, não é minha, mas a tese que eu adotei pra gente, e que a gente vai construindo isso, obviamente, pegando primeiro as frutas baixas, né? É que todos os nossos clientes, nós temos, se a gente fosse dividir os fabricantes e os revendedores, existe muita transação financeira que já está acontecendo para quem faz parte da minha base de clientes. Então, o meu cliente que é revendedor, ele já compra de alguém. Por que eu não conecto o meu cliente que fabrica com o meu cliente que revende e eu ganho um percentual sobre essa conexão? Todos os nossos clientes precisam usar alguma ferramenta, alguma plataforma de e-commerce, algum gateway de pagamento, precisam usar contabilidades. Por que eu não viro esse ecossistema para o meu cliente que ele não... Porque eu não posso ficar dependente só da prestação de serviço. Óbvio, a gente ainda é muito pequeno a nível nacional. Quantos clientes vocês têm na base hoje? Hoje a gente tem eu não lembro exatamente, mas uns 140, 150 clientes recorrentes. Mais ou menos, recorrentes, exatamente. A gente já atendeu mais de 600 empresas. Quantas pessoas? 4 anos. A gente deve estar em umas 23, 24. Já chegamos a 35 pessoas e hoje a gente ficou mais eficiente. A gente não precisa... A gente chegou a 35 atendendo menos. E hoje a gente tem 23, 24, 10 a menos, mais ou menos atendendo 50% a mais. O que fez mudar? Cara, eu acho que maturidade. Processos, pessoas mais qualificadas, incentivos variáveis. Eu acho que todos os setores... É algo que a gente está construindo lá também, não estamos plenamente rodando nisso, mas todos os setores a gente tem que ter uma gamificação de variável. O nosso setor, por exemplo, a gente tem comercial, o time de retenção e o time de retenção que gera GMV para o cliente. Então, eu cresço vendendo mais, eu cresço não perdendo e eu cresço fazendo meu cliente faturar mais, porque o meu cliente ele me paga um variável também. Então, além do fixo, eu ganho no êxito com ele. Então eu tenho basicamente 3 modalidades, né, resumindo aqui, para ganhar do meu cliente. Das pessoas que são envolvidas nisso, como é que eu consigo colocar um variável para estimular elas também nisso? Então hoje a gente tem feito muito isso com os líderes, com os operacionais, com os táticos, para aumentar o salário deles com essa gamificação. Então tu faz com que a galera atenda mais cliente, seja mais preocupada, se esforce mais. Então é algo que a gente tem feito bastante. Parte de processos, então a gente tem usado um pouco ainda, a gente está correndo na superfície ainda de automações, de AI, para fazer suporte. Então ela dá suporte para as equipes que já existem. Usa IA hoje para formatação de campanha, assim, análise de campanha? Para análise ainda não, mas para ela te alimentar um dash para te poder analisar, sim. Então a gente ainda não faz a parte de análise, mas a parte de, tá bom, João, tá aqui todas as informações que tu quer curada, em 1 minuto pronta para te analisar. Então a gente faz isso. Então... não, porque a IA, para essa questão de análise de dados e compilação de dados, ela é muito eficiente, né, cara? Exato, exato. A gente usa IA pra caralho aqui, Empreenda. Por exemplo, se nós não tivéssemos IA hoje, a gente ia precisar ter pelo menos uns 2 jornalistas, entendeu? E eu falo sem medo de ofender ninguém, porque é parte do processo da evolução humana. A gente tem que aprender a lidar com a ferramenta que tem, né? Total. A calculadora não substituiu o matemático, né? Ela virou mais uma ferramenta. E a ferramenta, boa, essa analogia é boa. E a ferramenta, ela não, digamos assim, ela não tem vontade própria. É a gente que demanda ela que faz acontecer. Então sempre tem alguém fazendo, né? A IA, na verdade, ela auxilia, né? Exato. No nosso a galera tem coisa. medo da IA dominar o mundo e tal. Eu falo, cara, a IA não tem vontade própria, ela age por demanda, né? Exatamente. Esse é pelo menos esse é o que parece, né?
Tem que tem saber perguntar e saber se o que ela tá te respondendo faz sentido, se né? lá, mínimo nos, de se lá nos intelecto. laboratórios da OpenAI tem uma IA que pensa e tem vontade própria, aí é outra Aí história. começa a ficar Aí preocupante, começa a né? ficar. Sabe que a gente entrevistou uns especialistas de IA aqui já. A gente fez uma série de gravações no Conexão WK, um evento da WK. Tinha uns 8 especialistas de IA, inclusive o presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial. Todos eles falaram que tinha que ter um botão vermelho. Eu falei, não, cara, tem que ter um botão vermelho, velho. Tem que ter um botão vermelho. Sim. Porque vai que, né? Mas eu perguntei isso justamente para saber dessa maturidade do crescimento. O cliente não questiona sobre isso? Em relação ao quê? Do uso de inteligência artificial nas campanhas e tal. Não, porque assim, a gente ainda não usa para a parte de otimização, né? Por enquanto, mas a hora que a gente se sentir confortável para isso, a gente vai fazer, faz parte da evolução. Afinal, a gente é responsável, né? Se a gente erra em alguma coisa, o cliente... Hoje o teu contrato, assim, vamos lá, eu te pago uma assessoria mensal. Ou tu tens uma participação de resultado, alguma coisa assim? Tu vai me pagar um FII e eu vou cobrar ainda um percentual sobre o resultado. Então, tu não tem reajuste do fixo. Eu vou aumentar se eu te gerar mais venda. Então, tu vai partir de um valor mínimo ali, a depender do produto, e eu ganho um percentual sobre o teu faturamento líquido, que é justamente no êxito, né? Então, o cliente entra faturando 30 mil reais, por exemplo, e aí ele fatura 200, 300, 400 mil reais. Então, a gente vai surfar junto com ele nessa onda. Nesse a mais, tu recebe algo. Exatamente. Porque... Cara, é um baita modelo de negócio justo, porque tu fez o cara vender mais, é justo que tu seja reconhecido. Né? A gente já testou alguns formatos, assim, e óbvio que todos têm pontos fortes e pontos fracos. Esse foi o que a gente encontrou para um momento que faz sentido. A gente já testou todos que vocês imaginarem, mas a gente entende que a gente está no risco junto com o cliente. Então, o fato de ter o percentual sobre o êxito, eu consigo flexibilizar um pouco mais o fixo, eu consigo baixar um pouco mais, ser um pouco mais competitivo, um pouco mais democrático, digamos assim, e aí ele só vai me pagar mais se eu gerar resultado suficiente para ele. As tuas aspas no uso dessa palavra foi muito maravilhoso. Qual? Democrático, né? Porque a gente sabe que a palavra democrática é um pouco... Exato. Um pouco mais acessível, então, vai. Melhor. Não, tô brincando, né? Tô brincando. Cara, a gente, além da agência ali, né, do teu sócio e tal, vocês têm um podcast que eu fui lá gravar, né? Da onde surgiu essa ideia de fazer o podcast? Por que óbvio que eu mais ou menos imagino a resposta, né? Mas como surgiu, por que surgiu e qual o resultado de ter feito? Então, eu acho que vai nessa linha do que tu comentou, né? Em relação à conexão, eu acho. Desde o começo a gente sempre se conectou com muitas pessoas. Eu e o Gustavo, a gente é muito questionador, muito curioso, e a gente sempre buscou fazer o máximo possível para se conectar com as pessoas certas. Então, assim, a gente tá para receber o Márcio da Karsten, seu da Karsten lá no nosso podcast. Sim. Falei com o Afonso da Tachibra, por indicação tua. Uhum. A gente fez podcast com o Rony da Reserva. Que outra oportunidade eu teria para conversar com eles nesse momento de vida, nesse momento de empresa, a não ser através do podcast? Uhum. Então, já saiu muitos mentores dali, já saiu muitas indicações, muitos eventos, muitos clientes do podcast. Então, acho que 100% dos nossos mentores que passaram, com exceção do financeiro, vieram através da primeira conexão do podcast. O Mano da Marvi, por exemplo, que é um dos nossos mentores, também veio através do podcast. Então é uma forma da gente conseguir mirar em algumas pessoas para se conectar com elas e aí entender como que nessa jornada a gente vai conseguir tirar ROI disso. Seja alguém que conhece alguém, seja alguém que já passou por algum processo e a gente está passando Quantos agora... episódios vocês já gravaram? Cara, boa pergunta. Bastante. Chuta aí uns 50, 20? Eu acho que sim, eu acho que uns 50 talvez. Foram bastante. E... óbvio, né, que a gente já falou, o retorno ele é calculado, mas tu percebe um retorno principalmente na questão do conhecimento? Total, esse é o que mais faz a gente evoluir. Ele não é no primeiro momento financeiro, ele é investimento, não vou dizer que é custo, mas ele entra na guia de investimento para nós. Mas cada pessoa que vai lá, a gente conversou com... Tu sabe muito bem, bebe dessa água, né? Até comentei contigo, uma das pessoas que mais me chamou a atenção, porque eu não conhecia nada, obviamente que cada convidado tem a sua peculiaridade, a sua história, a sua personalidade, mas, por exemplo, conversar com o Sérgio Valdres, que é ex-presidente da Bung, o cara que ajudou a construir o agronegócio no Brasil, foi, assim, absurdo. Ele mandou para mim, antes do podcast, a carta dele, quando ele tinha 14 anos de idade, 1970 e alguma coisa, pedindo emprego lá na Bung.
Então, dando as referências, falando o local onde ele mora, porque na época não tinha telefone, não tinha rede social e tudo mais. Então, ele mandou essa carta por escrito, assim, caneta, eu acho, o lápis, não lembro da época, ele tem a foto. Então, tu poder conversar com essa pessoa que liderou uma empresa gigantesca, a gente aprende muito. Cada um traz a sua história, né? Mas é absurdo o nível de conhecimento que a gente adquire com essas pessoas. Eu fiz a pergunta já, obviamente, conhecendo um pouco da resposta, Aham. mas para fazer esse registro, né? Porque eu realmente enalteço quem produz esse tipo de conteúdo, sabe, ô Luiz? Eu acho que, na verdade, assim, óbvio, a internet hoje está infestada de conteúdo, tem muita coisa, né? Todo mundo está produzindo. É, porém, se a gente for analisar, assim, conteúdos de qualidade e relevância acerca do tema negócio, do tema negócios, empreendedorismo e tal, é, é, se a gente for buscar qualidade efetiva, assim, e tentar encontrar histórias inspiradoras, não são tantos assim. Então, por quê? Porque a galera vai mais no polêmico, né? Todo mundo gosta de falar do polêmico porque o polêmico tem audiência, né? Exato, E o que a galera tá buscando na internet? Audiência, exato. E o a santo de atenção. casa não faz milagre também. Às vezes eu comento É, com a audiência lá e falo, poxa, imagino que não empreenda a mesma coisa. Quantos daqui da região têm a oportunidade de ouvir empresários como esse, muitas vezes empresários que não são digitalizados, que são muito tradicionais, quantos que conseguem ver essas pessoas falando? Então a gente faz um puta trabalho, um puta esforço é, de trazer essas pessoas, dizer para eles, ó, o que é podcast, qual que é o objetivo. Tem às vezes essa tem. educação pro cara ali que é um big empresário, para poder gerar conteúdo de valor, e muitas vezes as pessoas vão lá nos mais óbvios, lá no baita podcast, nada contra, assim, mas pô, olha também regionalmente para os Não, empresários e para e, essa questão da regionalidade. É é, interessante também. e enaltecer isso, né? A gente aqui já teve a oportunidade de entrevistar tudo que é tipo de empresário, né? Desde os big empresários, grandes faturamentos e tal, grandes empresas, até pequenos empresários, gente que estava falindo na semana que veio da entrevista. Caramba. Falindo não, fechando a loja, né? Tava mudando de segmento, tava saindo de um físico indo para venda digital de produtos e tal. Então, tipo, de alguma maneira falindo, né? De alguma maneira abrindo mão de um canal de venda, de um modelo de negócio, né? Mas essas experiências valem a pena, né, cara? Essas pequenas histórias, elas inspiram. E eu fiz a pergunta justamente para reconhecer e enaltecer e parabenizar também. Uhum. Porque, de fato, é um trabalho que agrega, que traz valor e que eu sei que é uma labuta. É um exercício semanal que vocês fazem lá para poder, né, ter esse registro. Além de tudo, Luiz, a gente voltando ali para o tema da agência e até para a gente meio que arrematar, Claro. é, o que eu percebi lá também foi uma união muito forte do time e uma questão de cultura bem forte, né? A gente estava lá, eles Sim. bateram meta, buzinaram, aquela confusão Uhum. gostosa, né, Legal demais. das vendas e tal. Como é que foi o processo de desenvolvimento cultural? Porque numa empresa tão jovem, né, tem, sei lá, 4 para 4 5 anos, anos, como é que foi essa preocupação na construção dessa cultura? legal. Eu acho que começa com a vontade dos donos, né? O sonho dos donos. A gente tem muito claro que a gente quer se tornar a maior e melhor assessoria de marketing do Brasil. E a gente sabe que isso as pessoas devem ouvir isso e falar, nossa, eu já ouvi umas 10 empresas diferentes falando a mesma coisa. Mas a gente tenta, de alguma forma, no dia a dia, validar isso. Então, se a gente quer se tornar a maior e melhor assessoria de marketing do Brasil, cara, o quanto eu, como gestor, tenho que saber sobre finanças, sobre modelo de negócio, sobre gestão, sobre mercado, o quanto os meus líderes têm que conhecer de pessoas, como gerenciar pessoas da melhor maneira possível. A gente já passou por várias dificuldades, turnover absurdo, churns, só que a gente costuma falar que a gente não tem compromisso com o erro. Das nossas frases do Código Cultura é: a gente faz o que precisa ser feito o mais rápido possível. Então a gente é muito acelerado, a gente muda o navio assim, de uma hora para outra, se for necessário. Hoje, obviamente, um pouco mais cauteloso, e a gente entende que tem que ser top-down, de cima para baixo. Então, o que eu e o meu sócio, Gustavo, o que a gente tem que fazer? Quais são os nossos objetivos, as nossas metas, os rituais? Quais são as frases que a gente vai cultuar no dia a dia? E não que seja fácil, é puta difícil, às vezes a gente não consegue fazer da melhor maneira possível. A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sempre. Mas no dia a dia a nossa briga é sempre essa, ó, não é para atender dessa forma, é assim que a gente se comunica com o cliente, isso aqui é uma prioridade para nós, é dessa forma que a gente vai Esse treinamento constante do time acontece efetivamente, assim. amanhã, por exemplo, mais cedo para treinar o meu time de marketplace sobre uma parte de atendimento que a gente precisa desenvolver no nosso time, que a gente acha que não tá legal ainda. Na semana passada, na quinta-feira, o meu sócio que deu
uma aula desse mesmo assunto. Então a gente está em constante, toda semana tem treinamento interno. A gente entendeu que toda empresa que quer escalar precisa ser uma escola. Então a gente devagarzinho vem construindo isso e, cara, muito acelerado, assim. A gente... Qual que foi a história, não precisa necessariamente citar nomes, né? Mas a história mais difícil, digamos assim, da Zai, o maior BO que vocês já enfrentaram dentro Pô, da tem companhia? alguns, cara. Tem alguns. Teve um dia 17 de março de 2022, Porra, esse foi foda, cara. dia do Pra aniversário, lembrar o dia. dia do aniversário da minha esposa. Eu tava de folga, do Beto Carreiro, inclusive. E a gente sofreu Receita do um problema. ataque de hacker Caramba. generalizado. A gente perdeu acesso a quase todas as nossas contas. E os hackers, além de tirar o nosso acesso, eles começaram a fazer anúncio com o dinheiro dos clientes. Então foi um dia que, quando me ligaram, falaram: Luiz, eu tô sem acesso às contas. Tá, mas ok, vê se o cliente não tirou. Às vezes tem cliente que, às vezes, quando quer churnar, ele tira o acesso da conta dele. Não, foi de todos. Então, era já quase no final da tarde, ainda não era final, talvez 3, 4 horas da tarde. E aí eu falei pro meu esposo: ó, a gente precisa ir. Aí a gente virou madrugada dentro com o time, tentando recuperar, fazendo call com o cliente. Então, assim, foi... E é louco que parece que tem uma hora que tu começa a dar volta em círculos, assim, que tu não sabe mais quem que tu conseguiu já recuperar a conta e quem não. Liga para cliente que ficou inseguro e tal. E ali a gente teve uma série de aprendizados com essa questão de segurança. Então a gente aprendeu muito com esse Foi problema. o cavalo de Troia lá, o Trojan Horse da vida? Não, tô brincando, mas O quê? o Trojan Horse, cavalo de Troia, não conhece? Cavalo de Troia, sim. É o, Mas esse termo... o cavalo de Troia foi o vírus mais popular da década de 90 nos computadores. Não sabia. Tu recebia um arquivo, aí tu clicava e ele instalava um cavalo de Troia, o Trojan Horse, e ele conseguia... Ele estava dentro do teu computador e absorvia todas as senhas e tudo que tu colocava. Não conhecia esse vírus? Não. Tu é mais novo que eu, não? Quantos anos tem? Eu fiz 30 agora. É, ele é um pouco mais novo, eu tô com 34. Pode ser que foi isso. Vou fazer 35 em dezembro. E aí, esse foi um baita... Eu brinquei, é uma piada, é óbvio que não é um Trojan Horse, porque esse vírus com certeza... Bom, talvez um modelo dele exista ainda, né? Mas não o mesmo, né? Recentemente o pessoal tava recebendo no WhatsApp, né? Inclusive. Trojan Horse? Assim, É. Não sei se é esse termo, mas era um comprovante de pagamento, aí a pessoa clica e aí ferrou. Pega o teu WhatsApp e os caras... Meu Deus do céu, cara. Aconteceu 2 semanas atrás, eu acho. Eu recebi, acho que foi alguma coisa assim. Eu também recebi, mas não cliquei. E aí, esse foi acho que o outro foi... A gente amanheceu uma segunda-feira com 70 contas de clientes bloqueadas. O Facebook tava fazendo alguma mudança lá. Né? E os clientes, quando não anunciam, não vendem. Quando não vendem, eles não nos pagam, né? Basicamente isso. E o terceiro, mais polêmico, foi uma plataforma de e-commerce, que era muito parceira nossa. Ela meio que, de alguma forma, boicotou a nossa empresa. Assim, ela começou a falar para os clientes dela para trocar de agência e tudo mais, por conta de conflito de interesses, né? E foi bem difícil. Então Mas o hacker, foi o bloqueio. Se eles eram parceiros, por que... Porque sempre tem interesses, né? Em maior medida, menor medida, sempre existem interesses em qualquer parceria. E quando tu tem um parceiro que é muito maior do que tu, no caso nós éramos o menor, a gente fala que é como casar com um gorila, né? Então, se tu não age da forma como ele quer, muitas vezes ele pode, opa, beleza, não vai ser assim agora. E aí, a história o pessoal já deve imaginar. Mas é complicado, realmente quando a gente tá no mercado e precisa nadar com um tubarão, às vezes a gente é pequenininho e é mais complexo. Sim. Só que assim, eu vou te dizer que... Mas também, aí a pergunta que eu queria fazer, porque esses foram os meus, assim, quais os maiores aprendizados? Então, acho que é resiliência. Acho que empreender, basicamente, talvez um dos maiores pilares é resiliência. Não ficar se lamentando. Tem que aprender, eu falo muito, a gente tem que sofrer as dores. Não ficar se lamentando, mas, cara, entender, eu errei aqui, foi um vacilo, a gente não pode deixar isso acontecer para que a gente aprenda. Porque às vezes tu não dá profundidade para alguma coisa, tu repete esse erro novamente. Então, é entender, beleza, a gente errou, aonde é que a gente errou, como é que isso aconteceu e como é que a gente evita disso acontecer novamente. E sempre muita resiliência, assim, a gente não é muito de ficar se lamentando, a gente não é muito de ficar a teoria da conspiração, de olhar muito para o mercado, por exemplo. A gente quer bater meta todo mês e a gente não olha para o mercado e diz, o mercado tá difícil, existe... Cara, a gente não tá nem aí. A gente tenta extrair o máximo, a gente não é muito do mimimi, assim, a gente é bem acelerado nesses aspectos. Então, acho que o maior aprendizado, um dos maiores aprendizados, acho que é resiliência, eu acho que é diversificação de canais, acho que é a importância da gente ter bons produtos construídos, acho que é a importância de ter boas pessoas
né, para te ajudar a tomar as melhores decisões, para te ajudar a sair de problemas, ter um bom modelo de negócio, eu acho que é muito importante. Então, sim, eu acho que dali a gente conseguiu, nessa questão da plataforma, por exemplo, a gente sempre quis ter a nossa máquina de vendas, e a gente já tinha, porque essa empresa, ela indicava para nós muitos clientes, mas a gente nunca quis ser dependente de um único canal, principalmente o de indicação, que a gente não tem controle nenhum. Então, acho que todas essas coisas que aconteceram só reforçaram aquilo que a gente já acreditava que tinha que fazer, só Hoje acelerou. qual é o teu principal canal de aquisição? Hoje, Inside Sales, né? Tráfego... Inbound, exatamente, tráfego pago. Lá atrás era outbound, né? Prospecção fria, onde Sim. a gente ligava para o empresário e muitas vezes ele não nos conhecia e tinha que fazer todo Hoje um teu pitch. cliente ele já vem no nível de consciência bem mais... Já um pouco mais, E tu ele atende o preenche Brasil o formulário, Brasil inteiro. Majoritariamente do Sul e Sudeste, muitos da região, apesar de poucos irem no escritório, né? Mas é uma questão de conterraneidade, acho que gera conexão. Não, eu penso que assim, eu sou um cara que eu já contratei serviços externos, assim, prestação de serviços de fornecedores de fora e tal, online, né? Não tenho... Acho que quem quer empreender hoje não pode ter objeção. Eu já tive gestor de tráfego de Curitiba, eu já tive desenvolvedor de sites do Pará, sei lá, já faz parte do processo. Mas o fato de ter um escritório que você possa ir de carro, né, de ter próximo e tal, na minha cabeça também faz mais sentido. Exato, e é o que todos pensam. Poder uma merda, eu vou lá pegar esse SPA. É o que todos pensam. Brincadeira, mas eu se acho sente que mais seguro, tem um lugar, tem né? um CNPJ, tem uma empresa, tem gestão, tem uma fachada, então assim, eu acho que as pessoas se sentem mais seguras. Faz total sentido. A minha profissão, por exemplo, corretor de imóveis, né, de imobiliária, né? Cara, meu trabalho é 100% WhatsApp. Tá. Né? Mas ter um escritório, até esses dias eu falava, se eu for falar do meu escritório, cara, 80% tempo ocioso. Mantenho uma estrutura lá com um administrativo que fica 80% tempo ocioso. Mas aqueles 20% que ele me serve para reunião, para levar o cliente, para fechar um negócio, paga a conta, né? Sim. Então essa é a conta que tem que ter. Tem que ter um espaço, um lugar para levar o cliente e tal. E Mesmo que eventualmente o cliente não vá, mas só de saber que tem, né? Sim. E para nós é a mesma coisa. Por 2 pontos. Eu acho que o escritório, da forma como a gente construiu lá, é um escritório muito bonito. As pessoas normalmente... Bem diferenciado. É muito engraçado. Às vezes as pessoas, as que eu convido para o podcast normalmente, ou algum cliente, mas uma história legal por exemplo, dos convidados do podcast, eles sobem a escada, muitas vezes mexendo no celular, resolvendo coisa, né? Porque acho que a vida do empreendedor é mais ou menos essa. E aí quando eu vou apresentar de proposta, eu já apresento o escritório para fazer um tour ali, ele é pequeno e tal. E aí a pessoa olha assim, ela guarda o celular, mas o que vocês fazem? Clássico. Eles olham e falam, caramba, melhor ter um escritório assim e tal, que foi muito do que eu sabia também. Que era bonito, porque o nosso colega Rafael Ventura, né? Que sim. Ele já tinha postado algumas vezes, né? Aí eu vi no Instagram dele, vi o episódio dele lá e tal. Aí eu vi, pô, o negócio é organizado, cara. Sim. Mas eu te juro que quando o cara falou, não, é em Ilhota, eu falei, porra, em Ilhota? Eu juro pra ti. Tem Ilhota. E não é preconceito. Tá ligado? É porque, cara, Ilhota é uma cidade relativamente pequena. E, pô, tu vê uma infraestrutura com aquela quantidade. Mas por quê? Porque é um negócio digital que atende vários lugares do Brasil, né? Sim. Tu já foi visitar cliente fora? Bastante. Adoro fazer isso, inclusive. Deveria fazer mais. Deveria fazer mais. Eu tava falando com o meu sócio semana passada. Eu falei, cara, eu preciso organizar minha agenda pra visitar cliente pelo menos uma vez por semana. Primeiro, que eu gosto. E segundo, que tu fica com o dedo no pulso em relação ao que eles estão pensando do nosso serviço, quais são as dores que eles têm, como é que eu consigo, enquanto ecossistema, ajudar eles. A melhor forma de fazer uma pesquisa de satisfação, né? Um NPS. Fazer o NPS ou aquela pesquisa de sentimento do cliente, né? Agora me faltou o nome. Enfim, de tu ter, assim, sentir exatamente o que ele... Não só com relação ao teu serviço, tu entende? Sim. E no momento de negócio que ele se encontra, Total. Se o canal digital está sendo ainda se tem relevância dentro da cultura da organização, se está tendo aderência, se tem algum tipo de problema de logística, pode acontecer. Total. Uma coisa que tu não sabe, né? Total. Porque, na verdade, tu traz o cliente hoje, o cliente que tu traz pro teu cliente, na verdade, o teu cliente despacha direto para ele. A logística é uma responsabilidade do teu cliente. Ou tu tens algum cliente que é dropship hoje em dia, não? Não. Só a questão dos clientes de marketplace, a gente tem umas dezenas lá, que daí a logística é um pouco mais simplificada por conta dos marketplaces. Eles fazem o armazenamento e tal, né? É um pouco mais simplificado, mas a questão do e-commerce próprio já fica um pouco mais a cargo do cliente. E, cara, como é que foi começar a dizer não pros outros nichos, assim? Tu te lembra de algum primeiro bom negócio que te apresentaram e tu dissesse não? Cara, eu te dou um exemplo do marketplace. Lá atrás a gente foi impactado algumas vezes. Vocês fazem assessoria para marketplace? Não faz o menor sentido no nosso momento.
Isso em 2021 a gente já era abordado. E em 2024 a gente pivotou, a gente criou esse novo braço lá no nosso escritório. A gente pegou uma pessoa importante, tirou ela da cadeira que ela estava, colocou ela para... Num dia ele era COO, Head de Operações, que 20 e tantas pessoas respondiam a ele, e a gente tirou ele dessa função e a gente pivotou ele para desenvolver o produto de marketplace. A gente rodou uma pesquisa para os nossos clientes e tudo mais, e ele começou a ver vídeo no YouTube, vídeo aula, compramos curso, eu acho que nem compramos, ele não pediu, enfim, e a gente começou a rodar esse produto. Hoje é o nosso carro-chefe, hoje é o que a gente mais tem clientes. Então, assim, a importância da gente estar aberto ao mercado, obviamente, da gente conseguir se movimentar num time correto, mas essa foi uma das nossas maiores experiências. Essa pegada assim. startupeira também é importante, né? Pivota Exatamente. rápido, testa rápido. E com baixo custo, assim. Então, porque o ruim da prestação de serviço, principalmente para quem é um pouco mais imaturo na gestão, é que a gente sempre acha que precisa de mais uma pessoa. Para qualquer movimento que tu faça, tu precisa de mais uma pessoa, mas não necessariamente. É comum, e o Thales, por exemplo, fala muito isso, a empresa que cresce muito rápido, normalmente tem 30% de ociosidade, é normal fazer isso. E, cara, de fato, a gente cresceu muito rápido e a gente começou a ter muita ociosidade e querendo contratar mais e não dando conta das coisas que tinham para fazer, mas por quê? Tu atende clientes desalinhados, tu atende nichos que não deveria, tu tem setores e departamentos que não precisavam, então tu vai inflamando o custo. A gente brincava que a gente tinha uma pessoa para grampear a folha, um para pegar a folha e botar lá da gaveta, um abre a gaveta, outro fecha a gaveta. Então tu não consegue pagar bem para todo mundo, né? Cada um faz uma parte, então a informação se perde ao longo do tempo, porque passa em muitas mãos. Então a gente foi, peraí, deixa eu organizar melhor isso aqui, deixa eu centralizar um pouco mais. Centralizar tudo nunca é uma boa, mas deixa eu centralizar um pouco mais, estava muito descentralizado. Deixa eu entender como é que eu organizo meu organograma aqui de pessoas, os processos, as ferramentas, deixa eu simplificar um pouco mais. E, cara, isso fez toda a diferença para nós. Assim. Eu acho que a palavra processo é muito importante e ela é tratada até com um certo estigma, assim, com uma espécie de tabu, né? Sim. O processo ele é tratado, na verdade, como algo distante. E o processo está no dia a dia, né? O processo é aquilo que tu faz todo dia. Exatamente. Né? Exatamente. Tu só bota Bom ele no ou papel. ruim, ele tá. Tu bota ele no papel e aí ao botar no papel tu começa a observar e tenta otimizar ele, né? Exatamente. E o problema é que o cara não bota no papel, né? Exatamente. Mas eu penso que sempre... Isso, obviamente, não é eu que penso, é uma análise, né? Se tu for comer um Big Mac aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, vai ser um Big Mac, né? Pode mudar ali um pouco o sabor, o gosto da coca muda porque a água é diferente, mas a batata frita é praticamente a mesma, né? Uhum. Então, por quê? Porque o processo é mais forte do que a pessoa. Né? O processo ele tá tão claro, especificado e detalhado que, independentemente da pessoa que executar, vai entregar o Big Mac como ele tem que ser, porque ela vai receber um treinamento para isso. Então é uma prova de que, cara, o processo bem feito, a pessoa se adapta, né? Essa é a realidade. E para toda empresa, no nosso caso, como prestação de serviço, tu pode entregar algo muito parecido, tu pode entregar uma coisa completamente diferente. Por exemplo, se eu vou produzir essa camiseta aqui, eu posso produzir numa confecção X ou numa Y, ela vai ficar sempre mais ou menos parecida. Talvez a costura não fique tão boa, talvez a modelagem não seja exatamente igual, mas eu vou te entregar um produto que é muito parecido. A não ser que tenha uma análise um pouco mais técnica para diferenciar. Um leigo não consegue diferenciar tanto. Agora, a prestação de serviço, quando eu vou vender, eu vendo tudo muito parecido. Ó, é assim que funciona, você vai receber relatórios, vão ter reuniões assim, o objetivo é sair daqui para cá, a gente não promete resultado, promete que a gente vai entregar o melhor, a gente fala como é que a gente trabalha, a gente dá tudo esse briefing para o cliente, ele já entra com um diagnóstico financeiro, entendendo como é que estão as margens dele, onde que a gente vai atacar primeiro, a depender do contexto dele, mas eu tenho que descrever para o cliente como é a prestação de serviço, o que ele vai receber, então eu tenho que produtizar essa prestação de serviço. Então tem que ter muito cuidado, porque se cai para o João atender, cai para mim atender, a gente faz coisas diferentes, mesmo que ataquem nas mesmas coisas, mas comunica de forma diferente, entrega de forma diferente. Cara, o cliente, mas não foi isso que eu comprei. Então a gente tem que cuidar muito, muito com isso. E o processo, ele cria essa linha de conexão. Ela é importante. Ele cria essa linha de conexão. Eu bato muito, assim, nessa questão de processo. Eu sou, às vezes, até um pouco acima. Então, como que o cliente entra, em quanto tempo vai acontecer isso, nesse tempo, o que vai acontecer, qual que é o padrão, a gente tem playbook, a gente tem POP, a gente tem treinamento. Então, assim, a gente é bem... Acho que pro nosso tamanho e pra região onde a gente tá, Ilhota, né, mas a nossa própria região... Porque Ilhota é fantástico, assim, a capital catarinense, moda praia e moda íntima, mas tu não tem uma expectativa pelo estereótipo da região de que vai ter uma assessoria... Bom,
não deveria ser surpreendente, porque tem muitos comércios lá, né? Mas basicamente tu não acha que vai sair alguma coisa lá em termos de marketing, assessoria de vendas e tudo mais? Não, pelo tamanho que vocês adquirem, vocês são a maior da cidade, com certeza. Somos uma das maiores da região, inclusive. Blumenau e tal. A gente tem alguns outros concorrentes, mas quando a gente fala em GMV, quando a gente fala em número de clientes, quando a gente fala no próprio investimento em marketing que a gente faz para nós mesmos, a gente é uma das maiores aqui da região. Então, imaginar que era natural, digamos assim, começou a crescer, tu buscar um grande centro para te Sim, isso vai ser instalar, inevitável, isso vai né? ser inevitável. A gente vai franquear agora em 2026. Principalmente pela carência de mão de obra, porque vocês trabalham com mão de obra física lá, né? Não Exato. tem home office. Que é o né? lance do escritório, até perdi essa parte. Só fazendo um adendo, em relação ao escritório, quando os convidados vão lá e se surpreendem, também tem o benefício da própria equipe, né? Porque, bom, seria maravilhoso se não precisasse ter esse custo fixo de escritório lá, não precisasse ter investido o que a gente investiu. Ou seja, o fato de ser presencial, que o cliente presta atenção, mas para nós também é muito positivo Pela por questão conta da de cultura. ver o time. Tu falou sobre cultura lá atrás. Eu acho que uma das formas da gente controlar a cultura para o nosso momento, fisicamente, é fantástico. É a melhor maneira, a melhor ferramenta. Existe um debate que tomou o Brasil não faz muito tempo sobre a questão do fim do home office, né? Algumas empresas fizeram um movimento de eliminação do home office há pelo menos um ano e meio atrás. Grandes empresas que estavam bastante grandes no home office tomaram a decisão de voltar para os escritórios, né? E aí tem toda uma discussão, né? Em torno desse debate. E a verdade é que cada caso é um caso, é Total. óbvio, mas a verdade é que quando você tem um time que se encontra todo dia no mesmo ambiente, as trocas são mais genuínas, né? A forma de contato ela é mais sinestésica, assim, no sentido de tu ter um contato que transcende a questão física só, né? Tu tem ali tu vai criando uma espécie de egrégora, uma espécie de energia nesse ambiente que pode motivar, pode, não partindo para nada místico, não, falando de questão física concreta e real, assim, né? A gente olha para essa realidade o fato de nós dois estarmos aqui nos conecta de uma forma diferente do que se a gente estivesse fazendo isso aqui online, né? Sim. Então, para quem quer crescer, eu acho que assim, não... O home office, ele pode ser funcional para questão, assim, mais analítica e prática, né? Tipo, um dev da vida, alguém que vai trabalhar para um projeto e ele tem um deadline lá e tá tudo certo, né? Sim. Agora, quando a gente fala da área comercial, quando a gente fala da área criativa, eu acho que ter essa conexão é importante. Eu acho que é muito... A gente sempre tem que ir para contextos e não generalizar, né? Também acho que, a depender do contexto, talvez faça mais sentido. Não vejo uma empresa, e quem sou eu também, né? Mas assim, não vejo uma empresa trabalhando 100% home office, apesar de que existem algumas. Mas eu entrevistei uns caras aqui da Maltz TI, cara. Os caras têm, acho que 600 funcionários, 500 e poucos funcionários, e 70% é home office. Pega o exemplo do Nubank, pega o exemplo do iFood. Só que é loucura, assim, tu imaginar isso. Tipo, não é uma coisa simples de gerir, porque nesses casos tu tem que ter os processos milimetricamente calculados. Mas a área deles é desenvolvimento de software, então... Exato. É isso que eu falei, o cara é pro projeto. Exato. Mas eu fico pensando, imagina... pega os tuas maiores referências... Até ele é um cara legal pra tu levar lá também. Legal. Já ouvi falar nessa empresa. Pega as tuas maiores referências empresariais. O quanto deve valer tu ter conseguido trabalhar com essas pessoas presencialmente, né? Tu imagina, talvez um Flávio Augusto, um Jorge Paulo Lemann, na época que trabalhavam presencialmente nos seus escritórios, o nível de discussão e conversa que eles tinham, né? Porque numa call ele não vai te chamar, entra nessa call aqui que a gente está discutindo uma questão estratégica, isso não vai acontecer, né? Porque é muito de dia a dia, tu não tem confronto com o acaso, né? Porque tu vai no presencial, às vezes tu vai pegar uma água... confronto com o acaso. O cara tá falando sobre uma questão de uma ferramenta, de uma Lovable, de do N8N, ou o cara tá falando um pitch comercial que ele fez. Cara, que legal isso aqui, mas tu se aprofunda, o digital ele é muito mais direcionado, cara, né? Gera uma conexão que transcende a questão profissional e muitas vezes pode, de alguma maneira, mudar a vida das pessoas além da questão profissional, né? Eu acho que isso também a gente tem que olhar. E aí eu engato numa pergunta que eu queria te fazer há um tempinho já. Quem é o Luiz Ventura, velho? Como que tu te define? Puta, cara, não faço a menor ideia. Cara, eu tenho 30 anos, sou casado com a Adriana, vou ser pai agora em dezembro. Deus abençoe. Da Que Maria dia? Elisa. Dia 20. Tá programado. Vamos ver se ela vai esperar o prazo. Sou o irmão mais velho de 4 irmãos. Perdi minha mãe com 17 anos. Conheci muitas pessoas na minha jornada, pessoas que me ajudaram a evoluir, a me desenvolver. Sou muito grato a uma pessoa
que também não está mais comigo aqui, que foi um líder meu, o Fernando, que gerenciou, me deu uma oportunidade para trabalhar no supermercado com 12, 13 anos. Morei com ele, infelizmente ele foi assassinado, vítima de latrocínio lá em Ilhota, foi um caso muito conhecido lá. E foi quase um irmão mais velho. Eu não digo que era pai porque ele ficava bobo quando eu falava isso, né? Mas foi quase um irmão mais velho que eu tive, me ensinou muito sobre generosidade, honestidade, sobre esse lado mais humano, né? Um caso muito, muito curioso. Quando ele faleceu, nós tínhamos, eu digo nós porque era um time, né? 2 mercados, em 2 bairros diferentes, 20 e poucos funcionários. E durante 6 meses os funcionários tocaram os 2 mercados, porque a viúva, ela obviamente ficou muito abalada com tudo que aconteceu, ela acabou não voltando para o mercado, ficou acompanhando de longe, digamos assim, dando algumas instruções, e nós corremos atrás para tocar o mercado, para pagar as contas, para pegar o boleto e postergar o boleto, enfim, foi uma baita experiência, ruim, mas muito construtiva, digamos assim, transformadora. Ele faleceu em 2013, minha mãe faleceu em 2012, então quando eu perdi minha mãe, assim, ele foi um suporte para mim, para minha família e tudo mais. Cara, que barra. Então eu sou um cara que eu sou muito, não gosto de vitimismo, muitas vezes não comento sobre essas questões, porque eu acho que... Se formou em alguma faculdade? Não. Só não. Na internet? Já tive vontade de me formar em engenheiro, minha esposa é arquiteta, pra gente trabalhar junto, mas acabei não indo para esse caminho. Eu sempre gerenciei, desde a oportunidade que eu tive no mercado, me tornei gerente com 16 anos, tocava pessoas bem mais velhas do que eu, trabalhava de domingo a domingo, abria e fechava, enfim, praticamente tocava um papel de liderança natural, assim, uma coisa meio natura, assim. Exatamente, desde o começo, assim. Então essas, digamos assim, esses desafios que eu passei na minha vida me fizeram ser um pouco mais resiliente. Eu não digo estoico, porque eu ainda tenho dúvida do que é ser estoicista, né? O Rafa fala muito sobre estoicismo, mas eu acho que... É que tu tens um pé na espiritualidade e na religião. Exato, né? eu preferi ir para esse caminho, exatamente. E o estoicismo, à luz do catolicismo, é pó. Exatamente. Desculpa se eu ofendi alguém. Exatamente. Pelo amor de Deus, o estoicismo é uma escola filosófica que ensina as pessoas a conviverem um pouco melhor com a realidade da vida e da morte. E eu também não sou nenhum especialista no estoicismo. Mas a partir do momento que você vivencia o catolicismo e a fé católica, que eu falei isso só porque eu sabia que tu era, e eu sou também, o estoicismo meio que perde sentido. Não no sentido de que ele não tenha valor, mas no sentido de que a nossa fé e esperança mora na realidade do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, está na Eucaristia, né? Então, aí não faz muito sentido, a esperança já está depositada naquilo que importa mais. E aí tu olha sempre que a gente olha uma jornada para trás, ela é linear, né? Tu consegue contar com mais clareza e ter mais clareza na visualização. Mas quando tu tá passando, não é assim, né? E tu só tem alguma coisa para se apegar, né? Cada um se apega naquilo que acredita, né? Ou não. Então acho que Deus colocou essas circunstâncias para mim me desenvolver. Quando minha mãe acabou falecendo, tive que cuidar dos meus irmãos. Teu pai vive? Ele é de Blumenau, meu pai verdadeiro. Eu já falei com ele uma vez, corretor de imóveis, inclusive. Ah, olha só, cara. Sim. Racinha. Esses caras, olha, brincadeira. E quando minha mãe faleceu... Mas tu não tens uma relação assim? Não, eu não conheço ele pessoalmente. Minha mãe se separou dele quando era muito pequeno, meses de vida, dias de vida, não tenho certeza. Minha mãe faleceu dia 9 de setembro de 2012, dia do aniversário do meu irmão. Meu irmão eu tinha 17, meu irmão 16, minha irmã 9 e a outra 4 ou 5. Caramba. Então eu tive que ser esse pai, digamos assim, pagar aluguel, levar na escola. Mas não tinha padrasto, nada? A mais nova tinha padrasto. Mas eu que fiquei responsável pelos meus irmãos ali, arcar com as situações. Então hoje no dia a dia, eu fazendo um encaixe com empreender e com ter empresa, todo problema que aparece eu nunca acho que é proporcional às coisas que eu já lidei, né? E obviamente tem pessoas que lidaram com coisas muito mais difíceis do que eu. Eu sempre me coloco nessa... Cara, se eu passei por isso, imagina as pessoas que passaram por coisas piores. Então quando acontece alguma coisa na empresa, algum desafio, eu nunca acho que vai cair o mundo. Poxa, algum cliente reclamou, cara, não é o nosso objetivo, mas eu vou lá, deixa eu tentar entender. Saiu a internet do ar, a plataforma tá offline, a gente não bateu uma meta. Isso tem um pouco a ver com eu acho, né? Uma pergunta, né?
talvez tenha um pouco a ver com a prática religiosa também, não? De entender que, cara, tudo no tempo de Deus faz parte. A minha conversão ela foi recente, né? A gente tem que lutar para sempre entregar o nosso melhor, Sim, nos sim. cobrar para isso, Sim. mas entender que tem vezes que a gente pode fazer o máximo que a gente puder fazer e não vai dar. Exato. Tem coisa que a gente tem que aceitar. A minha conversão, ela é recente, foi logo um pouco antes de eu me casar. Quando eu tô com a minha esposa, vai fazer 12 anos. Então, quando a gente falou, a gente vai casar, e na igreja... Até desculpa tocar nesse assunto tão particular, não, né? Tranquilo, mas vai que... tranquilo. Mas enfim. E aí a gente falou, cara, a gente vai casar na igreja, mas qual o objetivo se a gente não frequenta ela? Eu sempre fui católico e tudo mais, mas não praticante, católico de IBGE, né? Como a maioria dos católicos. E aí a gente falou, não, vamos começar indo à igreja, pelo menos todo domingo, que é assim que se pede. E lá a gente começou a praticar, começou a estudar um pouco mais, eu li alguns livros em relação a isso, minha esposa também, a gente começou a consumir muito conteúdo ali, Freire, Gabriel, dentre outros, Ítalo, enfim. Lendo alguns livros, a gente começou a se aprofundar um pouco mais, meu Deus, assim, quem somos nós, né, na fila do pão, mas a gente começou a entender um pouco mais. Então hoje eu tenho clareza, quando eu olho lá atrás, eu fiquei com tudo que aconteceu, né, foram várias coisas, algumas eu omiti aqui porque não envolve só a mim, mas quando eu olho, eu fiquei um pouco chateado. Eu falei, porra, Deus, que merda, né? Caraca, tudo comigo? Porra. Inúmeras circunstâncias, inúmeros desafios e não ter muito com quem se aconselhar, com quem pedir ajuda. Teve ocasiões que a família ficou, parte da família ficou contra mim, pelas decisões que eu tomei, e eu faria de novo, inclusive. Então, quando eu olho hoje, depois da conversão, depois do aprofundamento na fé, eu falo, cara, eu entendo. Agora eu consigo entender que, beleza, eu perdi alguém, eu perdi pessoas importantes, mas Deus colocou pessoas nesse momento para me ajudar a passar por isso, para me dar um pouco de suporte, para ter alguém com quem eu conversar, para me desenvolver para o futuro, né? Para mim ser um pai, por exemplo, presente, que foi o que eu não tive, para me ser um irmão melhor, para me ser um ser humano melhor, para me ser um empresário, um empreendedor, um líder um pouco mais empático, né? Não sou uma pessoa, apesar de ser muito energético, de não gostar muito de mim, mas eu sempre sou uma pessoa mais polida, uma pessoa um pouco mais cautelosa, eu sou muito empático, eu tento entender o porquê, às vezes até demais, inclusive, mas acho que isso tudo me ajudou a no fim, ser uma pessoa melhor e talvez... A gente tocou nesse assunto porque eu perguntei quem tu era e a gente acabou evoluindo para a questão da espiritualidade da religião, porque principalmente tu que comentasse que é uma conversão recente, não sei quanto tempo, 1 ano, 2 anos, enfim. 2 anos. Eu vivi esse período há 5 anos atrás. Mas sim, né, pelo amor de Deus, que nem tu falou, quem sou eu na fila do pão, né? Quem tem a oportunidade na internet de ouvir aí um padre Paulo Ricardo, um padre José Eduardo, um Ítalo Marcílio, um Ícaro de Carvalho. O Ícaro mais, óbvio, falo desses caras, ou um Olavo de Carvalho, né? Quem tem a oportunidade de consumir um conteúdo do Olavo de Carvalho, então, porra, né? Quem somos nós? Né? Mas, ao mesmo tempo, eu falo até por reconhecimento a essas pessoas, né? O Olavo mesmo, que foi, talvez... Inclusive, mesmo a gente sabendo pouco, Deus pediu pra gente espalhar a palavra, né? Então, um pouco e de evangelizar, né? Exatamente. Mas eu toquei nesse assunto justamente porque para mim também foi muito importante esse processo. Ainda, né? Eu brinco, né, que o pecado, ele é como o pecador, né? Ele é como um adicto, né? Tu nunca deixa de ser um pecador, né? O viciado, né? Todo dia ele sabe, ele é viciado, né? Então é um dia menos, um dia mais, né? Se tu perguntar para um cara que se recuperou das drogas, por exemplo, viciados, não, eu sou viciado, eu só não tô usando, né? Então, o pecador é a mesma coisa, né, cara? Exato. A gente é pecador, a gente só não tá pecando. Exatamente. É a mesma lógica, né? Então tem que lutar contra. E para mim foi muito importante, né? Então, te perguntei justamente porque, para entender, né, cara? E tá vindo uma filhinha aí, então, com certeza é um momento de bastante espiritualização e de bastante mudança na vida de vocês, né? Quantos meses que ela tá lá? Entramos no 8º mês, né? Então, agora em dezembro... tá para nascer... 36 semanas, então. Exato. Não, 32 semanas. 32 semanas. Então, tá sendo uma jornada muito interessante. Tu já experimentou isso? Já sabe como é? Transformacional, segundo, né? Tô indo pro segundo. É verdade, foi no dia lá do podcast que tu fica sabendo na hora ali, né? Não, ela me mandou do ultrassom, né? Eu tava no podcast, ela me mandou do ultrassom. Agora eu tô falando aqui porque agora, quando esse episódio for ao ar, ela já tá no 3º mês, a gente já vai publicar. Mas tu já sabia ou não? Não, eu sabia...
Mas a gente já sabia, mas aquele dia ela tinha ido fazer ultrassom sozinha, a segunda vez do ultrassom. E Aham. Ah, ok. aí Eu ela achei que tinha, Não, aí eu, sabido naquela aí eu hora. falei, ela me mandou ultrassom aqui, eu vou falar, tá, minha mulher tá grávida e tal. Foi isso que aconteceu. Que legal, cara, Mas é legal. uma experiência transformadora, eu acho que a maturidade, né, ela surge principalmente nesse momento da vida. E a nossa geração foi uma geração, nesse sentido, muito enfraquecida, assim, muito acovardada de não seguir o curso natural da vida, né? Exatamente. Faço essa crítica porque, para mim mesmo também, óbvio, né, eu conheci a Ana, né, há 5 anos e tal, então eu também não conhecia a mãe, né, antes de ter. Mas né, se tivesse tido a graça de conhecer a Ana mais novo, de ter essa cabeça mais novo, de poder ter uma família com ela mais novo, eu acho que teria sido muito mais salutar para minha vida do que deixar para ter filho mais velho, entendeu? Pelo menos Sim, na minha opinião. sim. Eu sinto, e aí pra mim é muito recente, né? Mas, obviamente, eu penso em ter filho muito antes de ter filho. E a própria conversão, ela traz alguns questionamentos sobre a vida, sobre esse controle da vida, né? Sobre esse brincar de Deus. Que muitas vezes a gente tenta fazer isso. O fato da gente se tornar menos egoísta, né? Porque dos meus irmãos, que são mais novos, a maioria já tem filhos. Eu já tô indo pro terceiro filho. Eu era o mais velho e não tinha nenhum. E aí, quando tu vai observando as pessoas que se tornaram pais, mães, eles vão, primeiro, a questão do amor e tudo mais, mas eles falam que eles se tornam menos egoístas, né? Porque, às vezes, os problemas que eles têm no dia a dia, problema no trabalho, quando chega em casa e tu vê que teu filho tá bem, dá um sorriso, aquilo te dá um ânimo, te dá uma felicidade, tu começa a contrabalancear o que de fato pode ser um problema, porque se tu teve teu filho já doente no hospital, pô, aquilo é uma coisa que te consome. Então tu começa a medir e dizer assim, bom, esse problema que eu tô tendo aqui não é tão grande porque não envolve a minha família, não envolve uma questão de saúde, é uma questão que dá para reparar, se tiver alguma perda, não é uma perda, é uma perda talvez financeira, não é uma perda de vida, então tu começa a olhar numa questão de, poxa, eu preciso ser uma pessoa um pouco mais disciplinada, preciso acordar mais cedo, eu preciso me preparar para poder levar meu filho na escola, eu preciso ter as refeições certinhas, senão ou ele não vai se alimentar direito, ou ele vai se alimentar mal. Então acho que essa questão de ser pai, ela vai te trazendo essa maturidade, essa Cara, consistência, essa evolução, que é fundamental, né? é a maneira mais verdadeira e sincera de viver o maior mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? Em que sentido? E a gente falou do amor lá depois do Sim, episódio, que o amor ele não é um sentimento. Primeira coisa que a gente tem que contextualizar, o amor não é um sentimento, porque o amor ele pode ser alegria, o amor ele pode ser tristeza. Quando você ama, você chora, né? Alguém querido falece, você chora, né? É amor, né? Da mesma forma, quando você reencontra uma pessoa querida que você não via há muitos anos, você fica feliz também, é amor, né? Então, o que é o amor? O amor é uma decisão, né? E isso, obviamente, eu estou trazendo lá do Olavo, né? Vamos ser honestos, trazer a origem aqui, a fonte do pensamento, né? O amor é uma decisão de se diminuir pelo próximo, né? De se entregar pelo outro, de colocar a sua vida a serviço do outro. E o filho, cara, não é nenhuma questão de escolha, tu te obriga a fazer. sim. Ele vai acordar de madrugada chorando e tu vai ter que levantar, cara, pra ir dar mamadeira, não tem opção. E tu vai fazer aquilo com gosto, tu vai ficar feliz de fazer. Então esse é o grande ensinamento. Tu vai viver isso na pele, né, Sim, nas próximas semanas. sim, Esse é o grande ensinamento, né, que o filho traz, né, e é muito transformador na medida em que tu percebe que o mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E essa semana eu tive a oportunidade lá no programa de rádio que eu faço de entrevistar os pais do menino Bernardo que foi assassinado na creche Cantinho Bom Pastor e ver eles bem, com um projeto Vamos Salvar o Dia, eles fazem palestras sobre educação nas escolas e tal, sobre segurança e sobre amor, né? Sobre até uma história bacana de registrar, porque a gente vai trazer eles aqui também, mas o Bernardo, antes de morrer, ele sempre tinha o sonho de salvar as vidas, salvar as pessoas. Ele tinha o sonho de ser um super-herói, né? De salvar vidas, né? E de alguma maneira eles estão fazendo isso através do projeto, conscientizando as famílias, falando sobre segurança nas escolas, sabe? Um negócio bem forte, assim, né? E aí eu conversei com eles e perguntei, tá, porque assim, amar é o próximo como a ti mesmo. O assassino também é o próximo. E aí? E aí nessa hora? Que tu tem que amar, ou melhor, se diminuir por alguém que está te fazendo mal. sim. Essa hora é punk. Essa hora é Exatamente, difícil. exatamente. Entende? E aí, tipo, quando tu olha pro teu filho, tu vai passar por isso. Tu já passa por isso quando olha pra barriga da tua esposa, né?
Sim. E sente aquilo que tu sente. E aí tu imaginar que tu tem que sentir isso por qualquer pessoa é complexo. Exato. É muito difícil. A gente tem até dia 20 agora de novembro, a gente vai ter como se fosse um encontro de um cliente nosso. Ele vai lá falar com o nosso time. A filha dele teve leucemia, salvo engano. Sim. Câncer, Até esqueci o nome dela agora, mas eu sei que o nome dele é Marco. Falei com ele por telefone na semana passada. E a gente convidou ele para ir lá falar com o nosso time, para ele compartilhar um pouco de como é que foi esse desafio, né? Onde, além de ser empreendedor, além de ter empresas e já lidar com os desafios de ter uma empresa, a filha dele passou por essa situação. Ele teve que se mudar para Curitiba, fazer um tratamento de lá, e aquela questão de tu... cada dia, tu tem que olhar pro dia, né? Tu não consegue ter clareza se tu vai ter 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana, um mês. Então, se um dia foi muito ruim, talvez amanhã não seja. Se o dia foi muito bom, talvez amanhã não seja também tão bom quanto. Então, tu lidar com essa questão de curto prazo, um dia de cada vez, e administrar essa questão emocional, tendo empresa, para o nosso time lá, ele compartilhar um pouco dessas experiências, porque eu acho que eu não consigo imaginar, não sou pai ainda, mas eu não consigo imaginar. E pro nosso time, para dar esse choque de realidade. Tu já é pai, tá? Não, obviamente. É que tu não se sente pai ainda. Obviamente. Tu só vai pai se no sentido de... Tu só vai se sentir pai... De estar fora da barriga. Tu só vai se sentir pai na hora. Só vai fazer sentido tudo que tua esposa tá preparando quando tu pegar o neném no colo. É nesse sentido. Mas tu já é pai. Mas aí eu conversei com ele e falou, cara, com certeza, vou trocar essa ideia, vou compartilhar. E para nós vai ser uma aula de humanidade, de resiliência. Isso é mais um incrível. Sinal de diferença da empresa. A gente quer fazer isso. Deixa eu agradecer os patrocinadores pra gente partir pra finaleira, rapidão. Só pra gente pagar os boletos, pode ser, Luizão? Importante. Arte Pro Comunicação Visual, o Alemão colocou na tela aí pra vocês, né, Rodrigão? Arte Pro é a nossa patrocinadora master. Tá lá na tela? Tá lá na tela. Ah, boa, aí sim. A nossa é que não é essa tela, é a outra tela. A nossa patrocinadora master. Letras, caixas, totens, adesivos luminosos, envelope pra gente falar tudo que você precisar para comunicar o seu negócio. Aqui na BR-470 em Blumenau. A Sicredi, pessoal, é a primeira e maior cooperativa de crédito do Brasil. Ela está presente em todo o território nacional. São mais de 3 mil agências, são mais de 9 milhões de associados e quase 3 mil agências. Abra sua conta no Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Fernando Construções, a sua casa de alto padrão. Aqui na região do Vale Europeu são mais de 330 projetos entregues e a maneira mais barata de ter o seu imóvel é construindo ele. Obra não é sinônimo de dor de cabeça. Fale com a Fernando Construções. Ponsone Espaços que conecta. A Ponsone tem um showroom completo focado na economia e no conforto de seus clientes para melhorar o seu home office, o seu escritório. São 35 anos de mercado, atendendo online e nas lojas de Rio do Sul e Blumenau. Pode entrar em contato com a Ponsone. Quer sentar nessa mesa? Entre em contato com o nosso time através das redes sociais. Quem sabe você pode ser selecionado para estar aqui no Empreender SCcast. Jovem Pan Blumenau 88.7, Conecte Assessoria Imobiliária e Restaurante Dona Ana são os nossos apoiadores e patrocinadores do empreendesc.com.br. Você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @jptaumaturgo e estou com o Luiz Ventura do ZaioCast, da Zaio Digital, que é uma assessoria de comunicação, marketing e afins, né? E vendas. E vendas. Vamos vender. Né? Bora vender. Ô Luizão, cara, primeiramente sim, registrar que é uma alegria, né? A gente poderia conversar por muitas horas ainda, né? O nosso, acho que é só o começo de uma jornada de parceria, a gente se conheceu há pouco tempo e já deu uma sinergia legal, deixar as portas abertas, mas quero um feedback teu, assim, do que tu acha do Empreenda SC, do que tu já viu do Empreenda, do que a gente vem construindo, dessa mesa, desse podcast, né? Um feedback teu geral, assim, sem puxar saquismo, falando a real, qual que é a tua visão aí do que a gente vai estar construindo? Perfeito, cara. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. É fantástico o trabalho que vocês estão fazendo. Estou entendendo um pouco mais o projeto depois de te conhecer, um pouco da tua personalidade, do teu perfil, esse cara comunicador, esse cara inconformado, acelerado, né? Então é muito importante. A gente tem um estado maravilhoso, com grandes empresas, grandes empreendedores. Eu bebo dessa fonte a qual tu bebe, quer falar com empreendedores, quer fomentar o empreendedorismo. Espero que as pessoas apoiem, espero que as pessoas entendam o projeto e conte com a gente também aí para conseguir fazer com que isso decole cada vez mais. Bacana. E agora aquela perguntinha, né? Que tu me fizesse lá também, e roubasse, a gente fazia aqui também. É mesmo? É mesmo? Algum tempo... Não. Foi pura coincidência, né? Tu me fez a pergunta muito massa, né?
E... O pessoal vai achar que é plágio, né? Não, mas nada a ver, nada a ver. E a gente tem feito essa pergunta há algum tempo, né? Faz uns meses já que a gente começou a fazer essa pergunta, né? E não é para todo convidado que rola. Tem convidado que rola, tem convidado que não rola e não é uma regra. Mas a pergunta aqui é um pouquinho diferente, né? Uhum. Mas como é que tu se imagina, né, daqui 5 anos? Qual é o grande target da vida do Luiz daqui 5 anos, seja no âmbito pessoal, profissional, espiritual, enfim, para que tu possa ver também o registro dessa pergunta daqui 5 anos, né, para que tu possa, daqui a pouco, daqui 5 anos, poder revisitar esse vídeo e dizer, porra, cheguei lá, cara, era isso que eu queria. Legal. Cara, eu acho que eu vou no simples, eu espero poder ter mais filhos, espero já estar com uns 3 filhos pelo menos, espero que a empresa tenha crescido, tenha entregue os seus objetivos, as suas metas, espero que as pessoas lá na empresa estejam felizes, estejam crescendo. Um número de funcionários. Que tenham... Tu quer que eu chute um número de funcionários? É pra ser engraçado quando tu vê. Cara, poxa, seria legal se tivesse umas 100 pessoas. Pelo menos. Pelo menos umas 100 pessoas seria bacana ter. Que a gente já tenha diversas franquias, que a gente já consiga estar bem capilarizado. 5 anos é pouco tempo, né? Mas eu acho que dá, nesse ambiente onde a gente vive, eu acho que dá pra gente evoluir dessa forma. Espero que eu tenha conseguido me aprofundar cada vez mais na fé, que eu tenha me tornado uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Espero que eu consiga, através da prática, através do dia a dia, das minhas ações e não do que eu falo, ser uma referência para as pessoas. Top. Basicamente isso. Acho que o simples, sem muito exagero e sem muita... Básico do básico. Muito narcisismo. Luizão, satisfação. Opa, parabéns, satisfação irmão. É minha. Deus te abençoe, né, cara? E igualmente. Conta sempre com as portas abertas do Empreender SC aqui para conectar, fazer evento, quem sabe a gente bolar alguma coisa junto também. Perfeito. Fazer as coisas acontecerem. Conte beleza? Com a gente também. Fechou. Pessoal, tá com a gente aí até agora? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha uma história magnífica aí do Luiz, que trouxe uma realidade completamente diferente ali para a Ilhota, numa agência, uma assessoria de marketing que faz um trabalho excepcional na área dos e-commerces, né? E toda uma história pessoal que vale a pena também ser conhecida. No empreendasc.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo e esse foi mais um Empreender SC Cast para vocês. Valeu!